nossa parceira, é nossa amiga, é nossa professora também. A Renata trabalha muito com comunicação não violenta, comunicação amorosa. Ela vai contar um pouco para nós sobre o trabalho dela. E eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Então, agradeço também toda a nossa equipe que organizou todo esse evento. Então, Renata, seja muito bem-vinda, receba nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão, e a palavra é sua. Obrigada, Cláudia. Eu estou feliz de estar aqui hoje. Esse trabalho que vocês desenvolvem, para mim, tem um propósito gigantesco de conexão, principalmente com essa juventude que eu amo trabalhar. Então, eu fico bem de estar aqui hoje, nesse lugar. Eu estou em casa. Obrigada. A Cláudia falou em palestra. Eu fujo de palestra porque, na minha experiência, o que conta para mim, o que eu aprendo mesmo, claro que eu aprendo coisas em palestra também, tem coisas que fazem sentido quando eu estou escutando alguém falar, mas eu aprendo mesmo quando eu coloco a minha mão na massa, assim, quando eu pratico. Então, hoje eu vou fazer uma proposta aqui para vocês de ser um bate-papo aqui hoje junto com prática, de trazer algumas coisas que fizeram sentido na minha vida, nessa minha vida dentro da educação, mesmo dentro do direito. Já vou me apresentando aqui. Eu venho da área do direito. Lá no início da minha caminhada profissional, eu era advogada. Eu sou até hoje, mas eu não exercito mais essa função de advogar. Fazia isso muito bem antigamente, até descobrir o incômodo, assim, que para eu advogar, sempre o meu cliente tem que estar muito certo e o outro tem que estar muito errado. E eu tinha uma conta que não fechava ali, porque em vários casos que eu trabalhava na área da família, eu sentia que, puxa, mas a gente tinha que conversar isso aqui mais profundamente, porque tem questões que depende do tempo, né? Se eu estou vendo agora aquele fato, essa pessoa está certa, mas se alguém visse um pouquinho antes, a outra pessoa estaria certa. Então, eu resolvi fugir do certo e do errado e fui para a mediação, dentro da minha profissão ainda, dentro do direito. E aí que eu conheci a comunicação não violenta, ainda quando eu morava no Rio de Janeiro. E no início eu pensava, né, mas que comunicação não violenta? Eu nem sou tão violenta, para que eu preciso de comunicação não violenta? Me achava da paz até, como é que é isso? E aí, quando eu comecei a estudar, eu entendi que não é essa violência que é fácil de ver, que é um bater no outro, um xingar o outro, né, quando é fácil de ver. Tem muitas violências que são veladas, que a gente não enxerga, mas elas estão ali, dentro da comunicação. E aí eu fui, então, estudar comunicação não violenta. E, enfim, fui tendo filho, fui criando meus filhos dentro da comunicação não violenta, fui indo para a parte educacional e escolas da aula de círculo de construção de paz, que é bem essa proposta que eu queria trazer aqui hoje para vocês. E quem quiser ir perguntando coisas, fiquem à vontade, porque vai ser mais um bate-papo do que uma palestra. Mas, então, a minha proposta para hoje é que a gente faça, dentro de círculos de construção de paz, que é algo que é inspirado em aldeias indígenas. Uma grande pesquisadora e professora que eu adoro estudar, ela observou algumas tribos indígenas e viu como eles resolviam bem os conflitos que tinha dentro da aldeia. E ela foi morar em várias aldeias diferentes para buscar um modelo que pudesse ser aplicado hoje para a gente, junto com os jovens ou na minha área mesmo, dentro da área da justiça, a gente aplica também esses círculos. E hoje eu vou trazer basicamente uma estrutura do círculo. Eu não vou ficar falando muito sobre, senão passa uma hora eu estou falando sobre círculo de construção de paz. Mas a estrutura eu vou usar, que é uma abertura. Vou fazer uma abertura que a gente vai falar hoje sobre os nossos filhos, sobre os filhos de vocês. Então, eu trouxe alguma coisa sobre filhos nessa abertura. Depois, a gente vai partir para um check-in. O check-in, ou chegança,
vai ser uma pergunta que todo mundo vai ter aí a oportunidade de responder. Depois eu vou fazer essa pergunta para vocês não ficarem pensando agora nela. Vai ter um momento de pensar nela. Aí depois eu vou trazer uma atividade para a gente conversar sobre comunicação não violenta como um recurso na pandemia para lidar com os filhos. E depois a gente vai terminar com um check-out, que é outra pergunta, já no final do nosso encontro, e o fechamento com uma outra leitura também sobre filhos. Tá confortável? A gente tem um chat, um bate-papo, nessa barra que vocês estão encontrando, quem está no computador, vai encontrar uma barrinha que chama bate-papo. Se clicar ali, vocês podem se comunicar também através desse bate-papo. Então, se não quiser falar, às vezes, eu estou com vergonha de falar, mas eu quero escrever. Então, fique tranquila, podem escrever ali no bate-papo, que a gente vai incluindo também. É só uma forma diferente de se fazer presente, mas todo mundo vai ser incluído. Ok? Alguma pergunta sobre isso, sobre a nossa estrutura do dia, ou alguma... Eu geralmente não fico falando muito sobre mim. Eu gosto mais de mostrar o que eu vim fazer. Mas se alguém tiver curioso ou curiosa, podem perguntar também. Ou eu toco. Toco o barco? Então, vamos lá. Então, eu vou para essa nossa estrutura, para uma abertura do nosso encontro aqui hoje, tá? Seus filhos não são seus filhos. Seus filhos não são seus filhos. São os filhos e filhas da vida, desejando a si mesma. Eles vêm através de vocês, mas não são de vocês. E, embora estejam com vocês, não lhes pertencem. Vocês podem lhes dar amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Vocês podem abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, que vocês não podem visitar, nem mesmo em seus sonhos. Vocês podem lutar para ser como eles, mas não procurem torná-los iguais a vocês, pois a vida não volta para trás, nem espera pelo passado. Vocês são o arco de onde seus filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele curva vocês com o seu poder, para que suas flechas possam ir longe e rápido. Deixem que o seu curvar-se na mão do arqueiro seja pela alegria, pois mesmo enquanto ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é firme. Khalil Gibran. Então, com esse grande pensador, que é o Khalil Gibran, a gente entra já em contato com o não pertencimento. E isso na comunicação faz uma diferença enorme, assim. Se eu pensar que ele está comigo, né? Eu abrigo esse corpo perto de mim, do meu filho, mas, na verdade, ele não é meu, não é algo uma propriedade que eu tenha. E aí, como eu lido com isso, né? Com esse meu filho? Mas antes disso tudo, uma coisa que eu aprendi nesses anos também é me cuidar. É muito desafiador eu tentar ter uma comunicação boa com meu filho se eu não estou cuidada, se eu não estou sendo olhada, se eu não estou bem comigo mesma. É mais provável que a comunicação não fique boa quando não só com o filho, com o marido, com qualquer pessoa, com alguém que trabalha comigo. Se eu não estou bem, isso vai aparecer de algum jeito. Então, esse check-in, que é aquela outra estrutura que eu falei que tem no Círculo de Construção de Paz, é para entender como é que eu estou chegando aqui, o que eu estou sentindo nesse momento. A gente inicialmente ia fazer isso em salas, mas estamos em 23 participantes. E eu acho que é uma boa, se quem puder e quiser falar, responder essa pergunta, assim, como é que eu estou me sentindo agora? Eu vou começar a fazer e vou pedir para que vocês cuidem do tempo, porque às vezes a gente começa a falar e disparar e aí acaba o encontro só no check-in. Então, o convite para vocês é falar em uma ou duas palavras
o que eu estou sentindo agora, nesse momento. Mas, para isso, eu dou uma pausa, respiro e verifico, como eu vou fazer agora, por exemplo. Eu, Renata, agora, nesse momento, eu tô me sentindo aliviada, eu acho que é isso, eu estou me sentindo aliviada e estou me sentindo bem de estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu gosto tanto. Esse é o meu check-in. E aí eu convido quem quiser para compartilhar o que vocês estão sentindo agora. E não se preocupem, eu não estou bem. Só tenta verificar o porquê que não está bem. Eu estou irritada, eu estou tensa, eu estou nervosa, eu tô com Covid, sabe? Ou eu estou bem, hoje eu passei um dia legal, estou bacana. Então eu vou colocar, a gente chama também dentro do Círculo de Construção de Paz, o bastão da fala. Quando se faz presencialmente, esse bastão vai rodando, a gente fica em círculo e ele vai rodando o círculo. Aqui vai ter como um bastão da fala virtual e eu coloco ao centro para quem quiser pegar e falar como é que está se sentindo nesse momento. Bastão ao centro. Oi, eu estou me sentindo em dúvida, porque eu estou feliz de estar aqui, mas preocupada porque tem várias pessoas querendo entrar e não estão conseguindo. Então, estou um pouco agoniada. Eu vou passar o bastão da fala, Renata, para a minha amiga Paula. Oi, queridas. Bom, boa tarde. Eu chego muito grata, com uma sensação de gratidão imensa e muito feliz porque hoje a gente realizou uma oficina tão especial e então o meu sentimento, o meu check-in hoje é gratidão e felicidade. Eu passo meu bastão para Cris Patruni. Obrigada, Paulinha. Boa noite, meninas. Como a Paula, eu estou grata, mas um pouco ansiosa. Então, eu começo esse encontro assim. E eu passo o bastão para a Carla. Oi, boa noite. Neste momento, eu estou surpresa pelo que eu ouvi ali, da palavra dela, e ao mesmo tempo muito esperançosa. Eu passo para a mãe da Eduarda. Boa noite, meninas. Eu estou me sentindo grata, feliz e me sentindo esperançosa. Esse bastão por aqui. Eu não conheço ninguém. E eu passo o bastão para a Naila. Boa noite. Eu acho que inicio a reunião emocionada com as palavras da Renata. Eu acho que tocou em mim. E eu passo, então, a palavra agora para Nicole. Nicole, fique à vontade se você quiser falar ou escrever, tá? Oi, desculpa o atraso, eu entrei só agora. Se puderem me atualizar. A gente está fazendo uma pergunta, Nicole, de como é que você está chegando agora. Não precisa nem pensar muito, é só se verificar, olhar para dentro e agora eu estou sentindo tal coisa. E fala e compartilha aqui com a gente se você quiser. Eu estou sentindo curiosidade para ver o que vai acontecer nessa reunião, coisas novas, sou super curiosa. Então é assim que eu estou chegando na reunião. Gratidão. Alguém quer pegar esse bastão? Alguém que não falou ainda? Eu posso? Pode, opa. Então, eu estou sentindo relaxada, me sentindo relaxada e também com uma curiosidade muito grande de saber o que vai acontecer. Estou ansiosa para saber como que vai ser também. Quem Desculpa, quiser pegar o bastão, pode pegar. Ou se você quiser passar para alguém que queira aceitar, também está tranquilo, as duas formas. Eu acho que a Bárbara mandou algo ali no chat, então eu vou passar para ela, então.
Acho que a Bárbara Passou para mim? Isso, Bárbara. Acho que a Bárbara escreveu. A Bárbara escreveu isso. Que nem a Cris, estou chegando ansiosa e um pouco curiosa com o encontro. Jaque, você quer falar? Olá! Boa noite a todos. Assim, rapidamente, eu chego hoje bem acelerada e curiosa também para a nossa reunião. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Até a fala agora está acelerada. Mais gente querendo falar como é que tá? Posso falar, Renata? Eu chego tão agradecida hoje, porque eu estive com pessoas tão maravilhosas hoje à tarde, então minha tarde foi tão agradável, foi com tanto conhecimentos e pessoas agradáveis, sabe? Aquelas pessoas que te passam muita alegria, muito conhecimento. Então, eu estou muito feliz. Eu acredito que a sua fala agora de noite, ela só vem para fechar o meu ciclo de hoje, sabe? Então, eu estou bem feliz, eu chego bem feliz mesmo hoje. Eu passo para alguém, né? Você pode passar ou alguém pode pegar também esse bastão se quiser. Eu passo, então, vou passar para o Rony. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, eu estou muito bem, graças a Deus. Também grato e com várias dúvidas no encontro, mas estou bem, graças a Deus. Gratidão, Rony. Ariane, quer falar? Acho que não, acho que só... Tá aberto o teu microfone, se você quiser falar, pode falar, mas não é uma obrigação, tá? Acho que isso é importante trazer... Ah, ela está conectando o áudio. Isso é importante trazer, assim, principalmente nessa estrutura que eu estou propondo hoje, a gente não faz nada obrigado, a gente faz alguma coisa se faz sentido para mim. Então, esse primeiro convite que eu estou fazendo, mesmo que você não queira falar aqui para todo mundo como é que está se sentindo, se quiser, show, eu adoro, porque é importante para mim, Renata, entender como é que está o grupo, entender como é que está cada pessoa. E eu só entendo quando eu escuto da pessoa. Eu posso achar, por exemplo, a Naila, eu estou olhando aqui para a Naila, eu posso, no meu julgamento aqui, a Naila tá cansada, cara, a Naila tá cansada, ou a Naila tá pilhada, a Naila tá... mas é tudo eu que estou achando. Quando a Naila vem e fala o que ela sente, é que está lá dentro dela. E o mais importante ainda é a Naila se verificar, a Naila olhar para dentro para se questionar mesmo. Nossa, mas eu não costumo fazer essa pergunta para mim, como é que eu estou me sentindo. E o grande presente que eu ganhei quando descobri esse check-in é justamente parar de julgar o que as outras pessoas sentem, entender por elas mesmas como é que elas estão se sentindo, e para eu poder falar com autenticidade, falar com coragem e falar o que realmente eu estou sentindo. Porque às vezes eu estou com um sorriso enorme, mas eu não estou bem. Eu posso ter, sei lá, perdido meu avô na noite anterior, e aí eu estou com um sorriso, a pessoa está achando que eu estou super bem, e vem com toda a pilha para cima de mim, e eu não estou com aquela energia. Se eu falo para a pessoa, hoje nossa, eu estou muito triste, perdi meu avô, ela vai poder até me apoiar de outras formas, mas eu estou levando clareza daquilo que eu estou sentindo. Quando eu não tenho clareza do que eu sinto, é uma possibilidade só, eu não estou falando que é o que acontece, mas talvez, por exemplo, se eu estou num dia muito irritada, aconteceu um monte de coisa no meu dia e eu estou extremamente irritada. E aí eu chego em casa,
eu tenho 3 filhos, adolescentes. A probabilidade de eu descontar essa irritação neles por qualquer gatilho que aconteça, por qualquer coisa, coisa de errado que aconteça na minha cabeça, sei lá, um lixo fora do lugar, eu vou explodir de um tamanho que talvez não seja o tamanho do lixo que está na pia. E aí, se eu consigo me investigar, peraí, que eu estou irritada, estou sentindo aqui um nó no meu estômago, estou muito irritada hoje. E aí eu começo a me autocuidar para eu poder dar o tamanho que as coisas têm realmente. Eu não aumento e nem diminuo, porque o check-in, para mim, essa checagem de como é que eu estou, é quando eu me cuido também. Eu não tenho que estar bem sempre. Eu posso falar da minha vulnerabilidade. Eu posso chegar para os meus filhos, vou dar um exemplo para vocês, assim, o que aconteceu outro dia. Eu tinha que tomar uma decisão se meu filho, com 15 anos, queria fazer tatuagem, e eu precisava chegar naquela decisão. Ele veio pedir para mim, e eu pensei e falei, caraca, né? Eu não consigo falar sim para ele. Eu vou ter que falar o não, mas eu ainda não consigo dentro de mim ter um porquê tão bem colocado para que ele entenda. Porque ele vai falar do que ele gostaria de ter no corpo, do significado da tatuagem, e eu sei que tudo isso é real. Mas eu, como Renata, eu tenho minhas limitações como mãe. E eu não vou ficar falando para ele, não, porque você pode pegar uma doença na tatuagem, até porque eu tenho tatuagem também. Então, eu simplesmente falei com toda a minha vulnerabilidade. Eu falei, Léo, não consigo, você com 15 anos, eu acho que é porque ainda te acho novo, você me deu o significado da tatuagem que você quer fazer, mas eu ainda acho você novo para fazer isso, mas pode ser um julgamento meu. Pode ser que eu esteja errada, vamos dizer assim, mas mesmo assim eu me acolho e mantenho o meu não para sua tatuagem. Porque eu não sou a melhor mãe do mundo e eu me respeito dentro das minhas limitações. Eu não vou ter uma explicação para tudo que eu senti para você, que você não é hora de fazer, né? Mas eu estou agindo com o meu coração. Então, eu espero que você entenda até a minha limitação de não te dar uma super explicação do porquê não a tatuagem com 15 anos. E, enfim, a gente volta a conversar daqui 1 ano sobre isso e ver como é que está a situação dentro de mim. É isso, eu não preciso ter a resposta corretíssima. A gente não tem um manual da mãe e do pai. Então, eu posso me aceitar dentro da minha vulnerabilidade. Eu posso aceitar que se um dia um filho quiser falar comigo, eu estou o dia inteiro trabalhando muito, muito cansada, que eu posso chegar para ele e falar, puxa, hoje eu não consigo falar com você, eu realmente estou esgotada, eu não vou ter qualidade para falar com você, do que inventar qualquer outra desculpa que ele vai sentir no meu corpo que não é verdadeira. Ou pior ainda, ele está falando comigo e eu não estou entendendo nada do que ele está falando porque eu estou em outro lugar, minha cabeça está em outro lugar. Eu prefiro dar clareza daquilo que eu sinto, mesmo que seja para mostrar a minha vulnerabilidade para ele. Enfim, falei já um pouquinho, então, sobre esse check-in. Vocês podem responder tanto com voz aqui, aparecendo aqui a voz, ou no bate-papo, se isso faz sentido para vocês, esse check-in, de saber como é que a pessoa está e entender como é que você está para poder agir diante das situações. Acho que tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu ver quem é aqui. Eu não consigo enxergar. Eu acho que eu saí, entrei e eu não fiquei como co-host, né, Naila? Mas aí, quando tiver o áudio aberto, se a pessoa não estiver falando, dá para mutar, e se estiver falando, maravilha. E aí, fez sentido esse tal do check-in? Acho que alguém levantou a mão, a Carla. O que você entendeu desse check-in, Carla? Faz sentido para você? Não, ele faz. Na verdade, assim, quando tem momentos, normalmente é quando eu estou cansada, na verdade, que muitas vezes eu chego para os filhos e digo,
eu tenho só em 3. Estou super cansada do meu tempo, me deixem um pouco paz, entendeu? Eu preciso ficar um pouquinho sozinha para descansar e voltar ao meu normal e não virar um dragão ali na frente deles. Mas a minha pergunta até era outra, em relação a esse check-in, como nós podemos estimular os jovens, os filhos, a eles também nos passar esses momentos, que criança menor é mais fácil, né? O adolescente, ele se fecha um pouquinho mais, está mais lá no mundinho dele. Como eu estimulo o adolescente a passar esse check-in para mim como mãe ou para os pais? Ótima pergunta, Carla. E o que faz sentido para eu te responder, e assim, pode ser até que venham perguntas que eu nem saiba responder, tá? E aí a gente cultiva perguntas também, porque a partir do momento que você está fazendo essa pergunta, você já está cultivando algo dentro de você que você mesma já pode ir encontrando esse caminho. Mas, enfim, na minha experiência, é sempre pelo exemplo. Por exemplo, se eu ficar cobrando no meu filho, mas você fala para mim o que você está sentindo agora, né? Pode ser que ele ache esquisito e até invasivo. Adolescente, eu estou falando. Criança é mais fácil. Agora, quando chega na adolescência, eles têm um distanciamento até para eles poderem ter a identidade deles. Eles começam a buscar a identidade deles, né? E aí eles se distanciam um pouquinho da gente. O que eu experimento aqui em casa, com 3 filhos também que eu tenho, é sempre falar sobre. Então, eu sempre falo para eles, puxa, hoje eu tive um dia tal e fiquei me sentindo assim, hoje foi frustrante para mim tal situação. Então, eu vou dando nome para aquilo que eu estou sentindo. E aí eu pergunto, e o seu dia? Em algumas vezes a resposta é, foi legal. E principalmente se eu pergunto como é que foi o seu dia. Agora, se eu tenho alguma coisa que eu percebi durante o dia, vou dar exemplos, que fica sempre mais fácil. A minha filha, ela toca violão. E hoje eu vi ela dentro do quarto tentando tirar uma música, assim, e na minha percepção, eu fiquei escutando, porque a parede aqui não é muito boa, assim, eu escuto muita coisa do outro quarto, e ela ficava chateada, assim, que ela fazia, ai, que saco, e voltava na música, e aí, quando a gente foi almoçar, eu perguntei para ela, Luna, como é que estava para tirar aquela música hoje, que você estava tirando, né? Eu escutei você... Ai, mãe, poxa, eu não conseguia tirar, mas eu acho que é porque eu estava irritada com outra coisa. E aí já puxou. Eu falei, você quer falar da outra coisa que você está irritada? E aí ela puxou algo do namorado dela. Então, faz sentido na minha vida trazer o exemplo e fazer junto, porque senão fica meio que, você tem que fazer isso aqui que eu estou falando porque é legal. Mas se eu faço, talvez ela veja sentido, né? Ela sempre escuta eu falar, hoje não estou bem porque aconteceu tal coisa. Hoje, poxa, fiquei super feliz e tá. Então, quanto mais eu vou dando informações sobre a minha pessoa, e o que eu acho bem legal nos jovens, e para mim é um encanto, assim, é quando eu lembro de quando eu era jovem e trago uma situação, mas não para dar lição de moral, que às vezes acontece, né? Eu trazer, porque da minha época, eu lembro que quando eu tinha meus 16 anos e meu pai falava isso, eu já nem escutava o que ele ia falar. E então eu volto lá quando eu tinha meus 15, 16 anos e falo até algum podre que eu fiz, alguma coisa que eu não me orgulho de ter feito, mas que eu fiz. Cara, isso dá um link com o filho, assim, isso dá uma abertura para o filho poder falar sobre coisas que ele também não se orgulha que fez. Eu vejo isso na prática, assim. Outro dia a gente estava falando sobre cigarro, não sei o quê, e meus filhos têm acho que tinha, depois que eu falei isso, né? Mas eles tinham uma impressão, porque eu não bebo e não fumo. Meu marido bebe e fuma. Então, eles tinham uma impressão que eu era muito santa, que eu não fazia nada, que não sei o quê, mas foi depois que eu tive os 3 filhos que eu resolvi não, eu acho que meu marido bebia mais que eu e eu tinha que dirigir o carro, e eu me acostumei a não beber, e fumar eu nunca quis fumar, mas aí eu falei para eles de uma situação, a minha filha falando que uma amiga deu vexame, não sei o quê, e aí eu contei um vexame que eu dei, quando eu bebi muito, e que eu tinha 17 anos, que eu fui parar no hospital, cara,
ela chamou o meu filho mais novo, que eu tenho um de 15, uma de 16 e uma de 18. Ela chamou o filho mais novo para escutar, porque eles não estavam acreditando que a mãe já bebeu um dia. E com isso, como eles tinham essa impressão que a mãe nunca tinha bebido, talvez ficasse mais difícil eles me contarem algo sobre, porque está longe deles, né? Me achavam muito santinha, sei lá o quê. Não vou nem falar isso para a mãe. Eu sei que depois desse dia que eu contei, apareceram várias coisas que eles já fizeram, não o mais novo, mas as outras duas, e que isso apareceu na roda de conversa. Apareceu quando eu expus que eu bebi, que eu já dei vexame, que eu já enfiei o pé na jaca. E isso acontece na minha cabeça quando eu lembro que eu tive essa idade. Quando eu olho aquela pessoa que está na frente de mim e eu vejo ele além de um filho, eu vejo ele como um ser humano e que está aprendendo várias coisas como eu também estou. Eu estou aprendendo a ser mãe e ele está aprendendo a ser filho e com vários outros papéis que a gente tem. Mas, antes de mais nada, ele é um ser humano. E se ele é um ser humano, eu posso tratar ele como um ser humano e não precisa estar só nesse papel de mãe e filho. Sabe? Eu posso falar sobre coisas que aconteceram comigo que pode ser que eu dê uma abertura para ele falar sobre uma angústia que ele está vivendo agora, que foi o que aconteceu nessa minha conversa aí com os meus filhos. Respondi, Carla? Ou só enrolei? Beleza? É isso. Então, basicamente, esse check-in, para a gente puxar com os filhos em casa, eu tenho alguns recursos, tá? Tem alguns joguinhos que dá para se comprar, mas dá para se fazer também. Por exemplo, a minha grande dificuldade quando eu trabalho com jovens, é que eles abram o vocabulário, porque às vezes a pergunta, né, como é que você está se sentindo, a resposta vem, eu estou bem ou eu estou mal. Eu estou bem, estou mais ou menos. Mas não se fala o bem como e o mal como. Mas você está bem como? Você está agitado, você está feliz, você está alegre, você está, né? Tem várias coisas para se falar dentro do eu tô bem, e várias coisas para se falar dentro do eu tô mal. Eu posso estar mal triste, eu posso estar mal com raiva, eu posso estar mal de várias formas. E isso, se vocês quiserem, eu posso até disponibilizar um vocabulário que a gente tem de sentimentos e de necessidades, que é o que a gente usa dentro da comunicação não violenta, para fazer essa checagem assim, de como é que eu estou, principalmente no início, quando eu estava aprendendo, eu olhava essa relação de palavras, assim. Tá, então eu olhava e falava, realmente, isso aqui eu estou sentindo mesmo, ou isso aqui não estou sentindo, e aí eu fico com mais clareza daquilo que eu estou sentindo por dentro. Posso disponibilizar depois esse formulário, assim, e depois vocês podem ter em casa isso, né? Vamos fazer um joguinho aqui de como é que a gente está se sentindo. Então, esse é o goal do check-in, da checagem. E o goal está em eu descobrir como é que eu estou e descobrir como é que o outro está. Que aí eu posso levar em consideração ou não, né? Por exemplo, estou no ambiente de trabalho e o outro falou que está mal porque separou do marido. Eu posso levar aquilo em consideração, e na minha vida, na minha experiência, que eu levo sempre o que o outro me diz em consideração, mas eu posso não levar, posso ter aquela informação, tá, ok, e vida que segue. Mas eu tenho a possibilidade de ser uma rede de apoio para aquela pessoa que não está bem, e de ser também alguém que talvez peça ajuda se a pessoa está muito bem e eu não estou muito bem. É um equilíbrio, assim, é uma rede de apoio quando eu tenho essa clareza do check-in. E dentro da família, esse círculo que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, dá para fazer tranquilamente dentro da família. Então, ok, check-in seria isso. E agora a gente já vai para a nossa atividade principal, que eu já falei bastante coisa aqui permeando a comunicação não violenta, mas o que me ampara hoje dentro dessa comunicação, que eu acredito que hoje está melhor do que era antes, no meu caso, é a comunicação não violenta junto com a escuta. A gente fala muito sobre falar, saber falar, e hoje até teve acho que alguém que falou ali, não sei o que vai acontecer aqui hoje, então às vezes dá até um medinho, né? Será que eu vou ter que falar alguma coisa? Será que... mas pouca gente fala da escuta,
de escutar verdadeiramente o outro. E não é escutar uma escuta só educada, de não interromper a outra pessoa. É uma escuta que tem uma compaixão envolvida, uma escuta que realmente eu estou interessada no que aquela pessoa está me trazendo. Enfim, sobre a escuta, eu só vou trazer aqui hoje que é muito importante dentro da comunicação. É muito mais importante do que a fala dentro da comunicação não violenta, porque através da escuta, por exemplo, de um check-in, uma escuta numa discussão, como é difícil escutar alguém dentro de uma discussão e principalmente se eu não concordo com aquela pessoa. Às vezes a escuta pode soar como ela está concordando comigo, mas eu posso escutar tudinho que a outra pessoa está falando, eu posso, inclusive, entender o que ela está falando sem ter que concordar. Então, tem esse mito, assim, que parece que quando eu escuto e a pessoa se sente escutada, ela tá concordando comigo, a outra pessoa concorda. Mas, na minha experiência, não é isso. É só eu escutei, eu entendi, e agora vamos tentar construir, porque eu queria te falar agora o que está dentro de mim. É mais ou menos isso que acontece na comunicação não violenta. Mas vamos lá para a comunicação. Eu não vou ficar aqui cheia de teoria, mas eu posso dizer para vocês que quem estabeleceu esse jeito de viver, que eu nem falo que é uma grande teoria, foi Marshall Rosenberg, que ele já faleceu, mas ele sintetizou, ele colocou em palavras um esqueminha que é para como se a pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta começa com a rodinha. É mais ou menos isso que ele fez com a comunicação não violenta. Ele colocou ali alguns passos para a gente seguir, que seria a rodinha da bicicleta, e que depois que eu tomo propriedade daqueles passos, eu já nem preciso mais da rodinha e não preciso seguir tão certinho ali como o passo a passo como ele traz, como ele escreveu no livro dele da comunicação não violenta. Mas ele começa falando sobre a observação. Então, os 4 pontos da comunicação não violenta, lá, que são mais visíveis, né? Tem a escuta empática que permeia tudo isso, mas os 4 pontos que ele traz é observação, sentimento, necessidades e pedido. São os 4 pontos bem importantes que ele explicou e que ele sintetizou no livro dele para que a gente consiga ter um diálogo mais conectivo, mais com leveza com as outras pessoas e com qualquer pessoa. Eu uso isso muito com os meus filhos, mas uso com meu marido, uso com os meus amigos de trabalho, eu uso com todo mundo. E não é toda hora que eu consigo usar, isso é importante, mais uma parte da vulnerabilidade. Tem dias que eu estou e que minha comunicação é horrível, e eu aceito isso. Eu falo, hoje, que comunicação que nada. Hoje eu não estou bem, quando um filho aparece aqui, mãe, mas vamos usar, não sei o que, CNV. Não, hoje eu não estou para CNV. Me busca amanhã, porque hoje realmente eu não estou podendo. E está tudo certo, porque não somos seres perfeitos e ninguém aqui é alecrim dourado, lá como diria o outro. Está todo mundo como ser humano. Então, eu me aceito também de, às vezes, não usar uma comunicação tão boa. Mas sempre que é muito importante para mim, acho que é isso que fica para mim, quando é uma pessoa que é importante, ou quando é um diálogo que eu preciso ter, às vezes eu não acho que aquela pessoa é a pessoa mais legal da minha vida, mas tem a ver com o meu trabalho, e eu vou precisar daquilo, eu preciso estar presente naquele momento ali, então eu vou usar da comunicação não violenta. Eu vou usar da comunicação não violenta, às vezes, para discutir alguma coisa com meu marido. Não é algo argumentativo, é quem ganha na discussão. Todo mundo ganha quando se usa a comunicação não violenta, porque é uma dança, não é uma briga, não é um golpe de karatê que eu dou na outra pessoa, é uma dança. Olha só, eu sinto isso, e você como é que sente? Eu entendo a comunicação não violenta como algo fluido, assim, é uma dança. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a observação que o Marshall traz. E depois eu vou trazer como um exemplo bem simples, para poder trazer mais para o concreto. A minha vontade era fazer mais dinâmicas, mas na próxima vez, e eu já estou me convidando aqui, Cláudia, para a gente fazer uma só de prática, que a gente manda para as salas e conseguimos fazer essas práticas de uma forma mais fluida, assim.
A observação que o Marshall traz é no sentido assim de eu posso olhar uma situação, por exemplo, chego em casa e vejo que a louça está suja e meus filhos não lavaram a louça e não sei o quê. Eu posso chegar em casa e, na minha interpretação, falar que zona que está essa casa, que casa bagunçada. E aí, dentro da observação que o Marshall propõe o que todo mundo está vendo a mesma coisa, porque para mim pode estar uma zona e para minha filha pode nem estar essa zona toda, ela pode até estar vendo uma coisa ou outra fora do lugar, mas não está aquela bagunça que eu estou vendo. Então, eu dentro dessa observação proposta pelo Marshall, eu vou chegar em casa e vou falar, olha só, o lixo, né, tá em cima da pia com o lixo cheio, a louça do almoço está aqui na hora da janta. Então, são coisas que, se eu tivesse com uma filmadora na mão, todo mundo estaria vendo a mesma coisa. Os meus filhos estariam vendo que a louça estava desde a hora do almoço e o lixo está ali transbordando e ninguém tirou o lixo. É diferente de eu falar que a casa está uma zona. Está uma zona é a interpretação minha. E que, para mim, pode estar uma zona mesmo, né? Não é que não esteja. Mas, para um filho, ele pode olhar e, nossa, que zona que está essa casa. Então, essa é a observação. Os sentimentos, sempre, eu vou trazer esse mesmo exemplo da louça sempre, tá? O sentimento é como é que eu coloco clareza naquilo que eu estou sentindo, que é mais ou menos esse check-in que a gente fez ali na entrada, para o outro enxergar como é que eu estou por dentro. Então, eu posso chegar e fazer essa observação da louça que está lá, e que foi um dia muito estressante no trabalho. Enfim, eu posso dar clareza do que aconteceu no meu dia, mas eu geralmente, principalmente com adolescente, eu não falo muito não, porque senão vira um sermão. Eu falo, sou mais objetiva, e falo, puxa, eu estou cansada hoje, eu cheguei aqui e eu tenho olfato muito bom, esse cheiro do lixo me incomoda horrores, assim, porque eu estou sentindo o cheiro do lixo desde que eu entrei no corredor. Então, eu trago clareza para aquilo que eu estou sentindo e não vou jogar para o outro, como muitas vezes eu já fiz na minha vida, não vou mentir, de que zona que está essa casa, ninguém faz nada, e aí vira um sermão. Pode até ser que alguém vá lá e corra arrumar alguma coisa que não arrumou, mas isso não se sustenta. Eu vou colocar aqui um recurso para vocês que se sustenta por mais tempo, eu vou dizer assim, de vez em quando tem que voltar e fazer novos acordos, mas eu trazer clareza, então dentro da segunda etapa lá que o Marshall fala, é sentimento. Eu trago clareza do meu sentimento. Eu posso até, não vou colocar nesse exemplo da louça, mas eu posso até, num caso de uma discussão, querer ter clareza do sentimento do outro, né? Tá vindo numa discussão, eu falo como é que eu tô, ou eu tento checar como é que o outro tá. Como é que é isso para você? Você também tá cansado? Como é que foi seu dia? E posso buscar a clareza do outro para saber como é que o outro está também. No caso da louça, eu não trago. Eu falo como é que eu estou, até porque os filhos precisam de orientação, senão fica tudo correndo muito frouxo. Aqui em casa, eu entendo que eles precisam, sim, de serem orientados. Eu só não acho que impor alguma coisa se sustenta por muito tempo. Temporariamente, assim, de pronto, pode resolver alguma coisa, mas, na minha experiência, não fica ali muito tempo. Depois do sentimento... Renata. Oi. Eu. Fala, Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Então, no primeiro passo ali, que seria a observação, seria a gente trazer aquela situação, fatos, dados, né? E não o que eu penso sobre. Isso? É bem isso. E aí, não que você interpretou. Uhum. Não que eu interpreto. O que todo mundo... Para mim, quando eu coloco essa imaginação da câmera, tem uma filmadora aqui me filmando. O que ela consegue captar? Ela capta que zona é essa? Não, ela não capta a zona. Agora, ela capta que tem louça em cima da pia e que tem o lixo por jogar. Entende? Então, eu não interpreto. Eu vejo e coloco em fatos. E o sentimento, o que você ia perguntar, Naila? Não, daí ia trazer mais para mim a sensação de ver aquilo, né? O quanto aquilo me incomoda, por exemplo. Isso? É bem isso. Você trouxe algo bem importante, assim, porque às vezes eu jogo para o outro, você me irrita.
você não faz nada, se eu jogo para o outro, eu crio um bloqueio com o outro. Porque não adianta ele mudar, eu estou falando que ele é daquele jeito. Agora, se eu coloco para mim o que eu senti, porque sentimento é o que eu sinto sozinha, independente se eu tenho gatilhos, que pode ser que eu fique mais irritada, independente de qualquer coisa, é o que eu estou sentindo. E aí, quando eu trago clareza do que eu estou sentindo, é mais fácil o outro se conectar a mim, porque em algum momento ele já se sentiu cansado, em algum momento ele já se sentiu frustrado, em algum momento ele já sentiu um cheiro horrível na vida dele. É mais fácil de eu continuar com a conexão com o outro, entende? É isso. Então, aí está o primeiro passo. O segundo passo, a gente chama o segundo passo na comunicação não violenta da fumaça, e o fogo são as necessidades, que é realmente o que a gente busca dentro da comunicação não violenta para mudar alguma coisa. Então, eu trago lá a observação, os sentimentos, e aí, com isso, eu começo a buscar, puxa, mas o que será que eu estou precisando agora? Antes de eu falar para os filhos, eu me pergunto, o que para mim é importante? Né? Tem muita gente que, às vezes, quando a gente fala o que para mim é importante, que vai pensar que alguém lave a louça. Isso é estratégia para alcançar uma necessidade, para alcançar o que é importante para mim. Então, por enquanto, ainda não vou para a estratégia. Eu só penso assim, é importante colaboração dos filhos, é importante respeito também para mim, é importante uma valorização, né? Fiquei o dia inteiro fora e tal, e eu queria chegar em casa e estar mais tranquila. Então, para mim é importante tranquilidade, para mim é importante o ambiente organizado, né? Dentro da minha concepção de organização. Eu vou buscando o que é importante para mim. Depois que eu tenho isso, com o tempo a gente faz isso rapidamente, assim. Eu consigo ver a louça suja e para mim é importante organização e colaboração e apoio. Então, eu já na própria... Eu falo dos meus sentimentos e já em seguida eu falo, puxa, para mim é bem importante organização e também é importante harmonia. Quando eu sinto esse cheiro, eu não fico em harmonia com esse ambiente aqui. E eu gosto desse ambiente, eu gosto de estar com vocês, mas eu preciso, talvez, de ajuda, de colaboração, de apoio. Então, eu coloco aquilo que é importante para mim e, na minha experiência, conecta com o outro, porque em algum momento na vida já foi importante para o outro também essa colaboração, esse apoio. Pode não ser nessa situação, mas em outras situações da vida dele. Então, eu não perco a conexão com o outro, com os meus filhos, quando eu falo o que eu preciso. E aí, depois do que eu preciso, que são as necessidades, que é o grande fogo, o legal é conseguir encontrar essas necessidades. Por isso que quando a gente faz o check-in para saber o que eu estou sentindo, é muito importante fazer um check-in para saber o que eu estou precisando. Porque, às vezes, a pessoa acha que eu preciso de uma coisa, principalmente no trabalho. Tem uma mensagem que chega errada, assim. A pessoa está precisando disso, e no fim não era nada daquilo que eu estava precisando. Eu estava precisando de um relatório tal, porque eu preciso daquela organização naquele relatório. E chegou outra coisa, porque eu não dei clareza daquilo que eu estava precisando. Enfim, com essa necessidade, eu vou falar para o outro, então, o que eu estou sentindo, e a grande maravilha da comunicação não violenta é quando chega na história do pedido. O pedido não é uma exigência. Se viesse para um exemplo antigo da minha vida, eu simplesmente chegaria em casa, essa casa está uma zona, eu não aguento mais vocês, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu tenho vontade de fugir daqui. Seria bem fácil falar isso antigamente. Porque vocês não fazem nada. Eu ia jogar tudo para eles. Vocês ficam o dia inteiro de bunda para cima e vocês não fazem nada. Será que dá para alguém vir lavar essa louça logo e jogar esse lixo? Eu ia estar fazendo uma exigência. Uma exigência é quando a pessoa não tem opção de falar não. Não tem opção de falar o que é importante para ela. Ela simplesmente tem que cumprir. E na minha experiência, eu vi que isso não se sustentava. Então, eu fui buscar alternativas. E hoje, com essa comunicação... Quer falar? Acho que Naila? Não? Não. Acho que tem que mutar aqui. Já foi. Então, hoje em dia, com essa história dos pedidos, que eu entendi que não é uma exigência, é uma construção, o diálogo pode ficar da seguinte maneira.
Eu chamo lá os 3 e vou falar, né? Acabei de chegar em casa depois de um dia de muito trabalho, encontrei a louça suja na pia e a lixeira cheia também, com um cheiro ruim. E eu estou irritada com isso, eu estou cansada, estou frustrada, porque eu tive um dia difícil no trabalho e esperava encontrar a casa limpa agora. Para mim é importante respeito aos combinados, porque tem um combinado anterior de tal pessoa lavar a louça do almoço, tal pessoa lavar a louça da janta, e assim vai. Então, para mim é importante o respeito aos combinados, é importante viver um ambiente limpo e organizado, é importante a colaboração, e é importante também a diversão e a leveza. Para mim é muito importante isso na vida. Então, eu quero saber o que precisamos fazer para reforçar o que combinamos sobre as tarefas de cada um e o que vocês pensam sobre isso. É maluco, assim, na minha experiência, independente da família, da idade dos filhos, da educação que receberam, quando a gente inclui os filhos na construção de um acordo, ele dura muito mais tempo e, às vezes, até dura a vida toda. Quando eu dou a opção da pessoa me falar, né? O que você acha disso? Como é que está o acordo entre vocês? Já aconteceu, e esse exemplo eu estou colocando porque aconteceu na pandemia, agora há pouco tempo, e aí a minha filha falou que agora, como todo mundo em casa e almoçando todo mundo junto, ela não estava achando justo a quantidade de louça na hora do almoço, que não era a mesma da hora da janta, que era só lanche. Antigamente as pessoas não almoçavam todas em casa, né? E agora está todo mundo almoçando em casa. Então, com esse start, ela já falou isso, que tinha muita louça na hora do almoço e quase nada na hora da janta. O meu filho, que falou que estava lavando alguns dias de janta, falou que então ele poderia fazer um revezamento e lavar algumas vezes a louça do almoço. Enfim, eles foram vendo o que eles podiam fazer para melhorar aquele acordo que tinha sido feito, que já não estava mais prestando, que não estava dando certo. Mas se eu chego e imponho, alguém ia lavar aquela louça, mas provavelmente ou no outro dia ou na outra semana estaria com o mesmo problema, porque a minha filha não estava achando justa a quantidade de louça na hora do almoço para uma pessoa lavar sempre na hora do almoço. Então, tinha ali, no fundo, uma necessidade dela de justiça, uma necessidade dela de igualdade, de equidade, que não estava sendo atendida. E aí, numa discussão dessa, quando a gente troca, ela vem à tona. E garanto para vocês que funcionou e está funcionando hoje muito bem da forma que eles fizeram a troca deles, né? De como é que foi agora. Enfim, eu queria trazer um pouquinho para vocês desses exemplos de como é que dá para se usar a comunicação não violenta, principalmente nesse ambiente agora de pandemia, que está todo mundo, não sei vocês, mas aqui em casa todo mundo arrepiado aqui, que é só pipi num dia, só pipi no outro, e fecha a coisa, e está todo mundo meio que nervoso aqui. O que eu consigo, dentro desse período de pandemia, fazer por mim e pelas pessoas que são importantes na minha vida, né? Eu acho que, se puder resumir, é um autocuidado, uma autoaceitação. Esse check-in dá para vocês fazerem sozinhos em casa de manhã. Nossa, como é que eu tô? E o check-out que a gente vai fazer daqui a pouquinho, como é que eu estou indo deitar hoje? Para trazer consciência de como é que eu estou mesmo. Porque às vezes eu fico só no outro, nossa, eu tenho que dar conta disso, tenho que dar conta daquilo, e não venho para mim. Então, autocuidado importantíssimo. E isso que eu trouxe aqui hoje muito rapidamente, da comunicação não violenta, é um recurso que vocês podem também começar a se despertar. Tem livros que falam sobre isso, que depois eu posso dar dicas, tem um material, se vocês quiserem também posso compartilhar, mas para começar a olhar para isso de uma forma mais amorosa com o outro, assim. Fez sentido para vocês? Falei um monte aqui, falei que não ia dar palestra e no fim acabei falando um monte. Bastão ao centro. Olha, Renata, eu acho que super sentido. Inclusive, eu me vi em muitas falas aí que você fez agora, ontem mesmo, falando aqui que zona, cozinha, e realmente estava um caos. Falei, gente, porque eu estou sem auxiliar, né? Eu falei, gente, vocês têm que colaborar. Daí já tive um piti, assim. Então, acho que é uma reflexão, né, da gente... Tem outra forma da gente expor. Então, é um cuidado mesmo. É um cuidado que a gente passa a olhar. Nossa, muito obrigada. Achei muito, muito legais as dicas. E são simples, né, Renata?
Na verdade, é simples, é um outro olhar, né, que você dá. Muito legal. Isso, eu falo que são simples, às vezes não tão fáceis de se aplicar, porque a gente precisa praticar, né? Porque não é difícil você entender o conceito da comunicação não violenta. Vício. E é um vício, né? Então eu chego, já é automático, meu Deus, que zona, já é um vício. Então essa construção é simples mais ou menos, né? Mas assim, é um caminho para a gente começar, né? Muito legal. É por aí, Paula, mais ou menos isso que eu sinto, assim. E a prática, para mim, é o que faz sentido, né? Porque a teoria é linda, na hora da prática é que a gente se pega. Enfim, estou vendo aqui, eu quero cuidar do nosso horário, mas eu vou pedir para vocês agora, é um pedido, não é uma exigência, se vocês puderem escrever no bate-papo ali, no chat, como é que vocês estão saindo dessa conversa. Então, fazendo essa mesma verificação que a gente fez no início, como é que eu estou chegando, né? Como é que eu estou saindo daqui hoje? Se alguém quiser, acho que talvez ainda dê tempo de escutar umas 2 ou 3 vozes, mas se quiserem colocar no bate-papo, é só apertar o bate-papo ali e escrever. Eu vou até escrever o meu também. Ali a Leila tinha escrito ali, aqui em casa é a mesma coisa, só muda o endereço. Tem dias que eu estou mais estressada e tem dias que nem falo nada. Ou eu mesma arrumar. Sim, isso acontece também. Então, o check-out aqui, Cláudia mais consciente, eu estou saindo aqui achando que eu falei demais, feliz e com fome, com um pouco de fome. Cadê? Estou saindo bem porque estou no caminho certo. Alguém quer falar, talvez? Olá, boa noite. Boa noite. Então, eu saio com um aprendizado muito bom. Hoje, eu comecei falando que eu fazia meu check-in esperançosa, feliz. Porém, agora com esse bate-papo, eu faço meu check-in diferente. Porque hoje eu cheguei, eu tive uma queda de bicicleta, então eu cheguei com o joelho tudo esfolado, com muita dor. Então, várias vezes vocês viram minha movimentação aqui, porque eu estava me achando um jeito para sentar. E daí eu cheguei meio quieta, a Eduarda estava estudando, falou sobre a reunião, e eu continuei quieta sem falar para ela por que eu estava quieta. Então, agora, a gente ouvindo assim, a gente faz um estudo por dentro, assim, puxa, se eu tivesse falado para ela, eu caí, por isso eu estou quieta, né? E daí continuei vindo pedalando, então o joelho continuou doendo, e daí eu entrei com uma visão e saio com outra. Um grande aprendizado, assim, muito bom. Gratidão, super gratidão por esse... É bem isso que você está falando, trazer clareza daquilo que eu sinto. Até para quando eu preciso de apoio, né? Se eu falo, talvez eu tenha apoio. Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu abro oportunidade. Eu cheguei quieta e daí eu só falei para ela, eu caí um tombo, ela, normal de criança, deu um arzinho de riso e eu continuei quieta, porque eu estava com dor. E depois ela ficou quietinha também, mas eu então tinha que ter explicado. A mãe caiu, está com muita dor, então por isso eu vou ficar quieta alguns minutos. Mas não, eu fiquei quieta e ela também ficou quieta, então ela ficou sem entender. Então, a gente, quando ouve uma palavra assim, a gente precisa saber, a gente sai com outro aprendizado, a gente sai, tipo assim, se eu não explicar para ela o que eu estou sentindo, ela vai continuar ali, talvez rindo, ou talvez sem saber de nada, né? Então, é uma coisa simples, porém, talvez faça a diferença, né? Sim. É bem isso. Obrigada. Joyce? Acho que foi sem querer. Então, tem aqui a Cris, com maior iluminação, sobre como viver melhor. Estou saindo reflexiva, a Paula, e com o desafio de colocar em prática, nosso grande desafio. Bárbara, saindo tranquila e feliz pelo aprendizado, que com certeza vai ajudar muito. Legal sua percepção, melhoras para você e para tua filha. Eduarda é uma fofa.
Foi muito bom, me deu mais argumentos para pedir para que eles entendam as minhas reclamações e também pensem um pouco mais em como melhorar a convivência entre nós. Então, é isso. Esse foi o nosso check-out aqui, que eu chequei como é que eu estou saindo, que é importante também. E vamos para o... eu vou atrasar 5 minutinhos só, mas a gente já vai para um fechamento e aí a gente já vai se despedir, tá bom? Eu só vou perguntar depois se a Naila ou a Cláudia querem falar alguma coisa, mas eu só vou fazer o fechamento e aí eu faço a pergunta. Fechamento também, escolhi alguma coisa sobre filhos. Vocês devem ensinar os seus filhos que o chão sob seus pés guarda a cinza de nossos avós, para que eles respeitem a terra. Digam a seus filhos que a terra é rica com as vidas de nossos parentes. Ensinem a seus filhos o que ensinamos aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. Se os homens cospem no chão, eles cospem a si mesmos. Isto nós sabemos. A terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Tudo o que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. O homem não teceu a teia da vida. Ele é meramente um fio dela. O que quer que ela faça a teia, ela faz a si mesma. Tudo está conectado. Esse aqui quem escreveu foi o chefe Cito Ciaru. Também fala bastante sobre os filhos aqui. Enfim, eu espero ter colaborado minimamente de qualquer grãozinho de areia aí que a gente poliniza, eu já fico bem feliz. Qualquer grão de areia é ruim, né, que não poliniza. Vamos colocar uma sementinha de qualquer semente, qualquer feijãozinho já é algo fantástico para mim. E vou abrir agora a palavra para a Naila e para a Cláudia e já me despeço aqui de vocês. Gratidão por estarem aqui até esse momento. E como é bom ter pais que participam e que querem aprender mais, assim. Eu fico feliz com isso. Gratidão a todos. Eu vou falar, já passo a palavra para a Naila. Muito obrigado, Renata. Com certeza você plantou uma horta muito grande aí de sementinhas que vão crescer fortes e saudáveis, porque eu vejo essa técnica que você ensinou para a gente, da gente aprender a exercitar a verdade, né? Você olhar para o fato, né? Um exemplo simples que eu acho que todas nós que somos mães, e quem não é mãe também, né, que tem marido que vive com outras pessoas, todas nós vivemos isso, né, mulheres? Então, assim, de olhar a pia, de ficar indignada, de chegar cansada e ficar louca da vida e já ir para a última fase, e você trouxe para a gente que a gente pode olhar a situação, ver, tem uma pia lambuzada, tem um lixo para jogar, pessoal, olha isso, né, eu estou me sentindo assim, que tal se a gente fizer tal coisa, né? Fazer um pedido com respeito e assim a gente fala a verdade com amor. O Renaud, nosso diretor, sempre ensina isso para a gente, que a melhor forma é a gente falar a verdade com amor. Porque tem mentira com amor, mentira sem amor, não sei o quê, mas a verdade com amor deve predominar sempre. Então, o que você trouxe para mim hoje foi isso, assim, de eu aprender, de eu exercitar todos os dias, na medida do meu possível. Essa verdade também, né, que nem sempre é possível, né, até cutuquei minha filha que está aqui do lado ouvindo, falei, eu não sou sempre, como diz a Renata, comunicação não violenta, tem dia que a gente também perde o equilíbrio, mas é muito legal a gente voltar a tentar de novo, né? Então, muito obrigado, querida, foi super legal, eu te agradeço e te abraço com muito amor e carinho e gratidão, e quero pedir para todo mundo que está aqui, se ainda não segue a Elo nas redes sociais, segue lá, tenho certeza que a nossa querida Mari vai postar esses ensinamentos lá para vocês poderem ter. Adorei a ideia da Renata mandar para a gente a lista dos sentimentos, das necessidades, para a gente saber o que falar, porque infelizmente nem sempre a gente aprendeu a dizer o que está sentindo, o que está precisando, né?
Isso não é feio, isso não é chato, isso não é ridículo, é maravilhoso. E é uma forma da gente dizer sim para a gente mesmo, da gente se amar cada vez mais e ensinar as pessoas que estão com a gente também a se amar cada vez mais. Então, um beijo no coração teu, Renata, e de todo mundo que está aqui com a gente. Queridos, obrigada. E eu vou passar para a minha querida Naila para ela concluir. Que responsabilidade, hein? Concluir um momento desse. Então, eu também agradeço a todos, né, pela participação, a Renata também. Acho que a Lês colocou ali agora, né, que adora a simplicidade da fala da Renata, e eu acho que isso é muito legal, porque faz a gente sentir igual, né, ou muito próximo do que você está falando, Renata. Então, isso, quando a gente vê que é real e que a gente pode, né, no nosso dia a dia, colocar em prática algumas ações, né, clarifica, assim, fica mais claro. Então, quero agradecer, e eu acho que, a partir da tua fala de hoje, fica o convite, assim, para a gente se perceber também, né? Muitas vezes a gente está no automático, acho que a Paula falou ali um pouco, no automático, a gente acaba não percebendo o quanto às vezes a nossa comunicação é violenta, né? O quanto a gente se agride e agride o outro também, né? Então, eu penso que a partir de hoje, assim, ficou muito para mim, assim, me perceber, para eu me perceber e perceber a minha relação com o outro, né? Então, se a gente seguir esses princípios, né? Esses 4 passinhos aí de observação, né, do sentimento, da necessidade, do sentido, né, eu tenho certeza que a gente vai, talvez, prevenir muita situação, assim, de discórdia, de problemas, né, e eu gosto disso, assim, de sempre quando a gente traz para a gente, para o sentimento, as pessoas tendem a dar mais valor ao que a gente está falando, né? Então, eu acho que fica esse convite para que a gente possa se perceber nas relações, né? Perceber a forma com que a gente está comunicando e o quanto isso impacta, né? No nosso dia a dia. Então, muito obrigada a todos. Poderíamos ficar aí mais uns 40 minutos, 1 hora falando, né? Com certeza. E Renata, vamos sim pensar num novo momento para a gente continuar essa conversa. Acho que vai ser super legal. Obrigada, Legal. gente, então. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Um beijo para todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Melhoras para você aí. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, Solange.